você já vai ver 3 inimigos na vida do jovem, na vida do adolescente e na vida do cristão. Vamos ver? Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. O primeiro inimigo aí é o maligno. Não ameis o segundo inimigo é o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, terceiro inimigo aí é a carne. Repita comigo: terceiro inimigo é a carne. E as concupiscências dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Amém. Lendo esta carta, quero que você então preste atenção. Só 25 minutos. Lendo esta carta, nós vamos aprender que não há uma clara identificação da sua autoria. Esta carta, ela possui 5 capítulos, e do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5 não está claro quem ela escreveu. Porém, os teólogos, estudantes profundos da palavra de Deus, os nossos primeiros pais da fé, eles chegariam a uma conclusão que de fato foi o apóstolo João que escreveu essa primeira epístola. João também escreve a segunda epístola, a terceira epístola, o Evangelho de João. Não olha por mim quando eu estou pregando aqui, irmãos. O Evangelho de João e o livro do Apocalipse. João escreve esta carta, meus irmãos, esta epístola, com o propósito de promover na vida de seus leitores gozo e plena convicção de sua salvação. No aprofundamento desta carta, João ele vai abordar vários assuntos. Ele vai abordar o relacionamento dos cristãos, dos pais com os filhos, o relacionamento entre os irmãos, que é o amor fraternal. João também, Cleitinho, ele vai abordar o perigo do pecado e as consequências que o pecado faz, que o pecado traz na vida de quem as pratica. Em Romanos, no capítulo de número 6, e o versículo de número 23, a parte A, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, porque as consequências de quem vive no pecado é a morte. Queridos, João aqui, ele vai falar ao nosso coração de uma maneira muito especial, pois no capítulo de número 2, João, ele vai nos despertar. Presta atenção. João aqui, ele vai falar das
que a gente ainda tem uma eternidade para estar com o nosso Deus. No capítulo de número 2 e o versículo de número 25 desta carta está escrito: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quantos podem glorificar a Deus por essa promessa? Queridos, presta atenção. Dentre esses assuntos abordados por João, o que me chama a atenção, presbítero Cleitinho, é o destaque que ele faz aos adolescentes, é o destaque que ele faz aos jovens. João abre aqui, Cleitinho, ele abre aqui um espaço em sua carta para se dirigir aos jovens. Dentre todos os assuntos importantíssimos da fé, o apóstolo João, ele abre um parêntese para se dirigir aos jovens, para se dirigir aos adolescentes da igreja. E esse posicionamento do apóstolo João nos mostra o quanto ele era interessado na juventude que estava na presença de Deus. Esse posicionamento do apóstolo do amor, ele nos mostra o quanto João, ele sabia valorizar a figura do jovem. E na verdade, meus irmãos, não só João sabia valorizar a figura dos jovens, mas o nosso Deus é um Deus que valoriza adolescente. O nosso Deus é um Deus que está olhando com carinho para os jovens. Presta atenção, pois foi ainda muito jovem que Deus se revelou a Davi na casa de seu pai Jessé e lhes revelou que ele seria o novo rei de Israel no lugar de Saul. Foi ainda muito jovem que Deus se dirigiu a Jeremias e disse: Jeremias, tu serás profeta no meu reino. Quando Jeremias ouve isso, Jeremias vai dizer: eu não. Jeremias se sentiu incapacitado. Eu não posso, eu não passo de uma criança. Mas o Deus que valoriza jovem disse a Jeremias: Jeremias, antes que tu se formasse no ventre materno, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, eu já tinha decidido: tu serás profeta no meu reino. Aleluia, queridos. O capítulo de número 3 do livro do profeta Daniel, Nabucodonosor, ele desvaloriza aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, e lança-os dentro da fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Mas o Deus que valoriza jovem, ele envia o 4º homem na fornalha e livra aqueles 3 jovens das labaredas de fogo, porque o nosso Deus é um Deus que valoriza jovens. Muitas pessoas não sabem, mas quando Daniel perde e Gunavir vieram para na nossa nação, eles eram jovens, eles eram adolescentes, eles não eram senhores casados, não.
para se dirigir ao jovem, eu vim guiado pelo Espírito Santo nessa noite, e eu quero focar nos jovens e nos adolescentes, e vou dizer: vocês são especiais para Deus, vocês são importantes para o reino de Deus. Deus conta com vocês nessa obra. Deus quer ver você ativo, Deus quer ver você ativa dentro do seu reino. E os adolescentes, eles acham assim: só vou para a igreja porque meu pai me leva para a igreja, eu só sou crente porque meu pai é crente. Não! Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te escolheu. A Bíblia diz, queridos irmãos, no Salmo de número 103, verso 3: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Em Gálatas, no capítulo de número 1 e o versículo de número 15: mas aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou. O livro do profeta messiânico, profeta Isaías, no capítulo de número 41 e o versículo de número 9: tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, tu és a minha serva, a ti te escolhi e não te rejeitei. Eu estou nessa noite pregando para jovens aqui, escolhidos por Deus. Eu estou pregando nessa noite aqui para adolescentes, escolhidos por Deus. Nós sabemos, irmãos, que o mundo que nós habitamos existe aproximadamente 8 a 9 bilhões de pessoas. Presta atenção. E quando o homem deita com a mulher, é milhões de embriões para lhe fecundar. Dentre esses milhões de pessoas, milhão de embriões, Deus olhou para você e falou: é esse que eu quero na Cesareia, cantando, adorando, evangelizando e fazendo a minha obra. É hoje. Tem pessoas que falam: Deus me livre de trabalhar com jovem, Deus me livre de trabalhar com adolescente. Deus me livre é deles descer as profundezas sem a salvação. Deus me livre de você encontrar um adolescente usuário de droga, igual nós temos um adolescente aqui na nossa região, dá 40 convulsões. João aqui, não, ele se dirige ao jovem e fala assim: ó, jovem, vocês são fortes, a palavra de Deus está em vocês, vocês já venceram até o maligno. João aqui, ele motiva o jovem. João aqui, ele dá uma palavra de força ao jovem. Eita, Jeová, se você não aconselha jovem, se você não aconselha adolescente, você que não ora por ele, você não tem direito de falar nada. Porque você só pode cobrar de alguém quando você orienta ela. Aí João vai e fala assim: ó, vamos ver isso. João motiva e desperta. O fogo, ele só se acende com o calor. Tem muitos corações que têm fogo para criticar essa geração, mas não tem calor para motivar. Eu vou estar aqui.
vida. E o Espírito Santo naquela noite falou ao meu coração: se tu me serve de verdade, eu vou investir em você. O primeiro inimigo aqui é o diabo. O segundo inimigo aqui é o mundo. E o terceiro aqui é a carne. E pasme ao que eu vou dizer: o diabo e o mundo não são mais poderosos do que a carne. O que, irmão? Verdade. Olha o que eu anotei aqui e vou falar para vocês. A primeira epístola de João 4,4 diz assim: maior o que está conosco do que o que está no mundo. Aí ela vai dizer assim, Efésios 6,16. Olha para mim: tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Aí Lucas 10,19 diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões e em toda a força do mal. E o que a Bíblia vai dizer do mundo? Primeiro epístola de João 5,4 diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só que os desejos da carne, a Bíblia diz: foge deles. Foge dos desejos, foge, corre, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha para mim, de uma adolescente, só entre nós. Vigia no Face, vigia no Instagram, vigia no YouTube, porque o algoritmo ali, dependendo do teu proceder, ele se torna funcionado pelas concupiscências da carne. Aí o texto vai detalhar: concupiscência da carne, soberba da vida, não é do pai do mundo. Olha para mim aqui: foge do namoro prematuro. Tem muitos jovens adolescentes que acham que namoro do cristão é igual panfleto de loja. Todo mundo sai pregando. Não. E olha para mim aqui: Deus pegou Eva e trouxe Adão. Todo adolescente que aceitar Jesus novo da fé, se quiser namorar, carnal. E quem quiser namorar com ele, carnal também. Olha para mim aqui, irmão: a carne é um inimigo poderosíssimo do jovem. As paixões carnais, concupiscência aqui é desejo desenfreado, é vontade. Qual é a consequência dos namoros prematuros? As consequências: foge. José, olha para mim aqui, ele fugiu da mulher de Potifar, da ex Potifar, porque ele tinha um princípio bíblico, caráter cristão. Quando eu era jovem aqui do grupo de Gênesis, 3 horas da manhã, uma mulher matou lá na janela de casa, morava sozinho no prédio. Eu abri, dei ela. Aí ela deixou eu entrar para dormir aqui. Falei na frente do nome, ela disse: alegria comigo. Ela falou: o que é que tem?
e a dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Mas enchei-vos do Espírito. Olha para mim. E não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um homem muito leigo. Eu tenho umas frases aqui de Billy Graham que eu anotei aqui, diz assim: olha o que Billy Graham fala. Olha o que eu estou falando. A única coisa que o filho pródigo ganhou no mundo foi a convicção que nada do mundo substitui a presença do Espírito Santo. Olha o que o nosso pastor Eliseu Rodrigues fala. O pastor Eliseu Rodrigues nos ensina assim: que a alegria do mundo vai se converter em tristeza eterna, mas a tristeza do cristão vai se converter em gozo eterno. Presbítero Frei, dois homens muito influentes numa região procurou um irmão leigo, irmão cheio do Espírito Santo, e eles eram instruídos, aqueles dois homens, e foram na casa do irmão e chegaram lá e falaram assim: irmão, o senhor fala que é cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Eles começaram a falar aquilo ali para até amochar ele. Aí você pega essa primeira. Olha no rio. Chegou lá e falou assim: vai lá e enche essa peneira. E os jovens já começaram a sorrir. A peneira não enche. Eles foram lá meter a peneira e queriam sorrir. Ela não enche não. Só não entende nem do Espírito que o Senhor prega. É você vem cá, meus senhores. Joga ela dentro do rio. Quando ele jogar, ele perguntou para eles: ela está cheia ou não? Eles: ela está. Ela